Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, finalizando hoje o período de Primeira República, ou República Velha. Então, para isso, vamos estudar a Revolução de 1930. Como bem vimos nas últimas aulas, esse período que chamamos de República Velha, que contempla desde 1889, com a proclamação da República, e vai até 1930, é muito característico por ter a nossa política sendo controlada por oligarquias em todos os níveis, correto? O coronelismo no nível municipal, a política dos governadores no nível estadual e a política do café com leite no nível federal. Ou seja, pessoal, isso fazia com que os grupos que estavam no poder, vulgos cafeicultores, sempre conseguissem, através de fraudes, subornos e até mesmo ameaças e violências, continuar no poder. Entenderam a ideia? E agora eu te faço uma pergunta. Como que faz para mudar esse cenário político e vencer esse grupo tão forte na política, tanto economicamente como socialmente? Pois bem, é exatamente isso que vamos estudar na Revolução de 1930. Uma revolução que foi capaz de fazer frente aos cafeicultores paulistas e mudar completamente o cenário político do país a partir de então, tá beleza? Então, para a gente entrar logo nesse assunto aí que interessa, só relembra, foco completo aqui, hein? Se desliga de tudo que está acontecendo à sua volta e não esquece de copiar as caixas de texto que vão aparecer aí na sua tela a partir de agora, tá bem? Vamos lá então. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a Revolução de 1930 ela surge a partir do enfraquecimento das oligarquias, entendem? Foi uma oportunidade que eles viram e aproveitaram. E esse enfraquecimento se deu por dois motivos principais. O primeiro foi a crise econômica na economia cafeeira, consequente da crise americana de 1929. Explicando isso bem rapidamente, no ano de 1929, os Estados Unidos mergulhou em uma grande depressão econômica. Teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, milhares de empresas foram à falência, e isso representou a maior crise do capitalismo até os dias de hoje. Tá? Muitos países foram afetados e entraram em crise também. E a consequência disso para o Brasil foi a diminuição, uma grande diminuição na venda de café. E isso daí é lógico, né? Já era de se esperar. Porque se o mundo está em crise, eu acho que a última coisa que eles vão pensar em comprar é café, que não é um alimento primordial. Então, dentro desse contexto, a gente consegue visualizar a economia cafeeira entrando em crise. Tá bom, Caio, mas o que isso tem a ver com as oligarquias que a gente estava falando? Pessoal, a gente sabe que toda a estrutura política que foi feita na Primeira República, e a grande oligarquia também, girava em torno da elite agrária, né? Ou seja, é correto dizer que girava em torno dos cafeicultores. Pessoal, a classe cafeicultora era a mais poderosa do Brasil. E se essa classe começa a entrar em crise, isso facilita muito a desestruturação desse sistema político que estava sendo feito, não é? E o segundo motivo foi o rompimento entre as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, o PRP, Partido Republicano Paulista, rompeu com o PRM, Partido Republicano Mineiro. E a gente lembra que esses dois partidos, esses dois estados eram aliados e formavam a política do café com leite, aquela oligarquia no nível federal. Eles ficavam alternando os candidatos que iam enviar à presidência. Em uma eleição, enviavam um candidato paulista, na outra, enviavam um candidato mineiro. E com o apoio mútuo dos dois partidos, dos dois estados, eles sempre conseguiam vencer as eleições durante esse período da República Velha. Não à toa, a grande maioria dos presidentes que tivemos nesse período foi eleito dentro desse sistema aí, dessa oligarquia aí. Tá bom, Caio, entendi, mas o que aconteceu para uma oligarquia que estava dando tão certo se romper? Preste atenção, é o seguinte,
Nas eleições de 1926, foi eleito um candidato paulista, no caso Washington Luiz, que governou de 1926 até 1930. Chegou-se então o ano de 1930 e, naturalmente, era a vez dos mineiros lançarem o nome à candidatura, através dessa política do café com leite. Então eles já tinham se planejado para colocar o nome do governador deles na época, um tal lá de Antônio Carlos. O problema é que o Washington Luiz cagou para a escolha dos mineiros e apoiou a candidatura de Júlio Prestes. Rapaz, aquele líder tenentista mesmo. E a partir disso, houve o rompimento entre as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais. Minas Gerais, correndo atrás do prejuízo, criou a Aliança Liberal, que era uma frente de oposição contra a candidatura de Júlio Prestes. Aí ofereceu para o Rio Grande do Sul a vaga de candidato a presidente e ofereceu para Paraíba a vaga de vice-presidente. E com isso surgiu o nome do gaúcho Getúlio Vargas como candidato a presidente e do paraibano João Pessoa como candidato a vice-presidente. E simplificando as eleições, do lado paulista, nós tínhamos como candidato a presidente Júlio Prestes e do lado da Aliança Liberal, Getúlio Vargas. As eleições aconteceram, disputadíssimas por final, e Júlio Prestes, candidato do PRP paulista, levou a melhor. Porém, pessoal, o resultado dessas eleições acabou causando um clima de revolta em várias regiões do país. Os líderes da Aliança Liberal, por exemplo, se recusavam em aceitar a vitória de Júlio Prestes. Para eles, o resultado foi uma fraude. Além disso, muitos outros grupos das camadas mais populares, como operários, militares, profissionais liberais, também se revoltaram. E é importante que vocês tenham em mente que muito dessa oposição a Júlio Prestes acontece por ele ter se revelado comunista. Depois que a coluna Prestes se desfez, ele precisou ficar exilado em alguns países aqui da América Latina. E foi nesse período que ele acabou aderindo a alguns pensamentos marxistas. Beleza? E diante de toda essa confusão aí, os livros didáticos gostam de trazer uma frase dita pelo governador mineiro Antônio Carlos na época, que resume bem os próximos acontecimentos. Ele disse o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça. E foi exatamente isso que as elites da Aliança Liberal se propuseram a fazer. E ganharam um motivo muito consistente no dia 26 de julho de 1930, quando João Pessoa, o candidato a vice-presidente da Aliança Liberal, foi assassinado. Esse assassinato aí foi feito por motivos pessoais e políticos e causou uma grande comoção popular, servindo de estopim para o movimento revolucionário. Então, no dia 3 de outubro de 1930, deu-se início uma luta armada no Rio Grande do Sul, que se espalhou para diversas outras regiões do país, como Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba e o Rio de Janeiro. Inclusive, no Rio de Janeiro, militares ao comando dos generais Mena Barreto e Tasso Fragoso depuseram o presidente Washington Luiz e depois disso o poder foi entregue para as mãos de Getúlio Vargas. Isso quer dizer que o período que conhecemos como República Oligárquica, ou Velha República, está encerrado. Aqui estamos iniciando um novo capítulo da nossa história, que conhecemos como Era Vargas, que no caso é o que vamos começar a estudar a partir da próxima aula. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Por hoje é isso e eu espero ter contribuído da melhor forma com seu entendimento nesse assunto. Tá bem? Está sendo um grande prazer para mim fazer parte dessa trajetória. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!